de entrada, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. E esse meu agradecimento aí com os meus cumprimentos ao próprio presidente do Birajara, por ser o presidente da Cobrasil, Comissão das Associações Militares, a qual é o presidente também da Cobrasil, a Gil Amorim, que é o presidente do Sindimilb e também relator, e a todos os demais que comigo estão aí desde ontem, participando desse momento histórico. Eu queria ainda incluir nesse meu rol de reconhecimento uma figura que não está aqui, mas que tem sido pessoa constante, me ajudando em tudo aquilo que eu tenho precisado em termos de orientação referente a tudo aquilo que eu tenho feito desde 2019, quando praticamente todos nós tivemos que entrar dentro do cenário político, militar, por causa de uma lei que mudou toda uma situação de vida, não de um, não de 10, não de 100, mas de milhares de militares que hoje pagam o preço por causa dessa lei. Então fica aqui o meu abraço fraterno ao sargento do quadro especial, Júlio Ralph Brandes, que está lá em Goiás, mas que é uma pessoa que não tem hora para me atender nem para me receber. Eu me emociono quando falo nele, porque eu não conheço pessoalmente, mas virtualmente é um anjo da guarda que tem lutado e abraçado a causa do quadro especial. Muita gente fala para mim, me critica, que eu luto pelo quadro especial. Na verdade, não é porque eu seja quadro especial. Na realidade, é que eu sei o que é ser quadro especial. O quadro especial na Marinha ele foi criado nos idos dos anos 80. Eu só peço subir aqui me dê sinal quando estiver faltando, que eu não estou controlando aqui, está bem. Nos anos 80, um almirante que exercia um cargo ainda de ministro da Marinha, chamado Maximiliano da Fonseca, criou o quadro, o corpo feminino da Marinha. Foi a primeira instituição que admitiu publicamente as mulheres dentro do seio militar. Isso foi uma revolução, porque até aquele período as Forças Armadas eram preparadas apenas para homens, exceto órgãos que recebia mulheres como órgãos ligados às pensionistas, tinha banheiro feminino. O navio não tinha banheiro feminino, não tinha camarote para mulher, não tinha, como é que se diz? Lavanderia íntima para as senhoras. Era uma novidade, a qual, pela vontade de um único homem, mudou todo o contexto da história. Não estou aqui discutindo se mulher tem direito ou não, por favor, estou falando aqui do sistema. Vamos entender o sistema. E vinha no bojo dessas mudanças algo que mexeu com, aí sim mexeu com a tropa. Até então na Marinha, o militar, para entrar na Marinha, era só por concurso, que eram as escolas de aprendiz marinheiro e o corpo de fuzileiros navais. Tinha que prestar concurso para entrar. E a partir do momento que entrava dentro das Forças Armadas, através daquele concurso, ele era preparado, passava por 4 estágios na escola, e esses 4 estágios, que ele passava, ele, ao final, ele era promovido a marinheiro 2ª classe. E ali ele embarcava em navios, em organizações de terra, ia cumprir um período ali de 1 ano de adaptação. Depois de 1 ano ele fazia testes psicológicos para saber qual era a aptidão profissional dele. E depois, então, a passados 3 anos, ele passava a complementar um quadro, que era chamado na época de quadro suplementar. E esse quadro suplementar podia ser QSO, quadro suplementar de operações, QSE, QSL de máquinas, não importa.
ali ele ficava aguardando a chamada para curso. Depois de 3 anos, se ele tivesse com o comportamento que era ferido semestralmente, 2 vezes por ano, e esse comportamento estivesse dando uma aptidão média de 3, ele era então chamado para cursar. Lembrando que a aptidão média dos militares da Marinha é medida por 5 conceitos: I, insuficiente; R, regular; B, bom; MB, muito bom; 5, excelente. Raros, muito raros, conseguiam excelente. Geralmente, quando um militar chegava ao ponto de ser 5, era chamado no contexto de chaleira, puxa-saco de autoridade, porque era muita exigência. Não tinha hora para ir para casa, não tinha hora para comer, ele vivia para a autoridade. Ele não esperava a autoridade chamar, ele já se apresentava automaticamente. Para ganhar um conceito 5, ou ele era assim, ou ele era muito bom no que ele fazia. A partir dali do curso, se ele, durante o período do curso, pegasse qualquer ação que o colocasse sob júdice, prestem bem atenção, senhores, ele formava, porém, como marinheiro primeira classe especializado. Era a famosa largatixa no ombro com o símbolo da especialidade. Se após esse período o caso dele fosse resolvido, ele era automaticamente promovido a cabo. Mas se ele terminasse o curso com o conceito 3, ele já saía promovido a cabo. E ali ele seguiria um período de adaptação de 3 anos, para então poder fazer concurso para a escola de sargento. Aí começa um dos maiores erros que eu acho que existe dentro do militarismo. Porque o oficial, ele quando se predispõe a fazer prova para ser cadete, ele só faz uma prova. Depois que ele é formado cadete, ele não faz prova para ser promovido a primeiro tenente. Não. Nem a segundo. Não. Ele segue carreira normal. Por que o oficial não precisa? E o praça precisa? Essa é uma pergunta que nenhum oficial soube me responder até hoje. Para seguir carreira do CPA, Corpo de Praça da Armada, um militar graduado precisa fazer 3 concursos, que é o que eu falei. O segundo, para ir a sargento. E o terceiro, uma bendita de uma prova que eu vi muito suboficial fazer em casa para ir a suboficial. O que eu acho mais interessante, senhores, é que a prova que um cabo especialista faz para sargento é da mesma profissão que ele exerce. Estranho. Não é uma prova que venha aferir conhecimento de suporte à profissão dele. É da própria profissão. Para ir a terceiro sargento, se ele é operador de radar, ele tem que fazer prova de novo de operador de radar. Como é que um profissional que já é profissionalizado, exerce a função de profissional, é computado como item reprovativo que ele faça de novo? Agora, se ele é reprovado, ele continua como cabo, cumprindo a mesma função que cumpriria como um sargento graduado, profissionalizado. Isso é coisa de você botar uma 9 milímetros na cabeça, me desculpa, e apertar o gatilho para tentar entender. E é aí que você vê muita decepção. É aí que você vê muita descrença. É aí que você vê muita coisa acontecer que tira a pessoa do sério. Se formos pegar, por exemplo, a lei, como foi dita aqui, há pouco tempo atrás, por um dos palestrantes
Nós, que não fazemos altos estudos, ou que já fomos para casa, antes da Lei 13.954, perdemos todos os benefícios que hoje é concedido pela Lei 13.954 a quem está nativo. Por quê? Quando o famoso almirante Maximiliano da Fonseca, conhecido na roda dos antigos e chamado carinhosamente de Tio Max por elas, as mulheres, porque foi ele o precursor da abertura para que as mulheres pudessem fazer parte das Forças Armadas, e eu peguei a primeira turma de mulheres do CAF, Corpo Auxiliar Feminino, e peguei também a primeira turma de recrutas mulheres no quartel dos marinheiros, porque eu era o coordenador de ensino daquela instituição. Cargo de responsabilidade de suboficial, e eu era terceiro sargento, e era considerado apto para exercer aquela função, mas não era considerado apto para ser promovido a segundo sargento. Porque havia um interstício que era assinado por um almirante 4 estrelas, que a seu bel prazer mudava a portaria como queria, quando queria e a hora que queria, sem ter que dar satisfação para ninguém. Senhores, para ter uma ideia do que é uma aptidão média na carreira de um militar, para ele chegar à aptidão média 5, ele tem que ganhar nos semestres consecutivos conceito 5. É a divisão do número de semestres pelo número de conceitos. E você tem a média. E quando Maximiliano criou, a média do conceito era 4. Muito bom. Detalhe, para terceiro sargento, era 3. Dá para entender que um terceiro sargento fazia a prova da profissão, passava nessa prova, e ele só precisava ter uma aptidão média 3. Enquanto que um cabo especialista com mais de 20 anos, conhecendo tudo da profissão, para que ele conseguisse ir para o quadro especial como terceiro sargento, a aptidão dele tinha que ser 4. Ele tinha que ser muito bom. Mas por que o interstício de um para o outro é diferente? Porque um sargento que saía da escola só cumpria 3 anos, já era promovido automaticamente a segundo sargento, enquanto que o outro tinha que ficar 6 a 8 anos como um terceiro sargento, quase uma década. Assim veio construído o quadro especial. Uma total discriminação em gênero, número e grau. Juridicamente, eu não sei como um advogado comporta uma situação como essa. Mas essa é a realidade, que era pouco, ainda precisava de mais dentro do quadro especial. Da Marinha, eu estou falando da Marinha porque eu fui da Marinha, eu sou quadro especial da Marinha e conheço. Sei como funciona. E dentro desse contexto, o quadro especial que o Maximiliano da Fonseca Almirante criou para as mulheres, elas entravam já como cabo, olha a diferença. Elas já entravam como cabo, sob a desculpa que já eram profissionais. Já estavam profissionalizadas. Até aí tudo bem. 1 ano de escola, saíamos já como terceiro sargento. Enquanto que um militar esperava 4 a 5 anos para conseguir tentar, por concurso, chegar lá, ela já saía com 1 ano como terceiro. Não precisava embarcar, não precisava tirar tempo de serviço de embarque. Geralmente trabalhava com as autoridades, o conceito era garantido, 5.
No início, isso que ele falou aqui agora é tão sério que no CIA, durante 1 ou 2 anos, elas ficaram sem dar serviço porque o peso da pistola 9mm na cintura dava fortes dores na coluna. E elas reclamavam com o superior que não estava aguentando de tantas dores nos quartos. Para ficar preso, eu vou levar boas lembranças. Mas a verdade é para ser dita, a gente tem que falar. E aí, muito sargento casca grossa com quase 30 anos nas costas era obrigado a dar serviço de comandante da guarda em pé 4 horas lá na porta, porque ele tinha que estar com uma pistola 9mm na cintura e elas davam serviço na sala de estar só com 5 leãozinho e suquinho e água gelada. E claro, todo oficial trata muito bem uma militar do CAF. Eu, como sargento, tratava. Por que eles não iam tratar? Era uma questão de norma e exigência. Um tratamento muito bem dado. Não que isso nos envergonhe, mas a forma do tratamento profissional e de crescimento, esse sim, nos entristecia e muito. E o golpe final veio quando acabaram com o quadro especial, porque o quadro especial, composto por sua grande maioria de veteranos e já aqui fora, começou a abrir a boca e falar muito, e incomodava muito. Então vamos acabar com o quadro. E o quadro foi exterminado. Por que motivo? O quadro especial poderia muito bem ser aproveitado, uma vez que o militar tentasse 3 vezes fazer prova para a escola de sargento e não conseguisse, ele seria encaixado no segmento da militar, preenchendo as vagas e seguindo carreira. Mas o que não era justo e certo é o militar ficar 10, 15 anos, como era antigamente, apenas como cabo. Porque muitas vezes por motivos que fugiam à vontade dele, viagem. Eu quero só contar rapidamente aqui um caso de como era, isso que foi falado aqui pelo doutor Adriano aqui. Muita gente acha que ele exagerou. Eu vivi isso que ele falou aqui. E eu sempre fui um militar hierárquico e disciplinado. Eu nunca respondi e nunca levantei a voz contra um oficial, por mais errado que ele tivesse. E eu me lembro que uma vez o militar estava com a esposa grávida e gravidez de alto risco. Havia risco de perder o filho. E ele precisava de comprar um remédio para que a mulher dele não abortasse. E ele não tinha dinheiro para comprar aquele remédio naquela época muito caro. E ele pediu audiência com o comandante para conseguir dinheiro pela Caixa de Economia. E tinha um trâmite para seguir naquilo ali, para ele conseguir chegar lá. E quando ele chegou com o encarregado dele na parada das 8 horas da manhã, e o encarregado falou que não ia assinar a papeleta para ele ir à audiência, porque ele já estava viciado em pedir dinheiro emprestado à Caixa de Economia. Esse militar, então, foi obrigado a recorrer ao artigo 7º do RDM, que diz que foi dito isso aqui. Eu contesto. No artigo 7º do RDM está escrito: todo militar tem direito à audiência e todo militar, independente de graduação, tem direito a ir ao COMINSUP, que é o comandante imediatamente superior. Está escrito, artigo 7º do RDM. E ele invocou o artigo 7º do RDM e o oficial não pôde fazer nada. Era o capitão-tenente da Armada, da bola. E o capitão-tenente pegou a papeleta, com a divisão toda formada. Isso não foi particular, não. Na frente da divisão toda formada, dentro da divisão Oscar 3 do Velho Mingão, Porta-Aviões Minas Gerais, Alfa 11. A melhor maneira de se dizer, Marinha. O
papeleta na mão. Oficial, você quer audiência? E o militar falou, quero, sim, senhor. Então, 11 horas era a hora que o imediato dava audiência. 11 horas, passei aqui na divisão para pegar a papeleta. Eu vou assinar. E geralmente era o próprio militar que corria a papeleta. Ia para a mão, ele levava para o encarregado assinava a papeleta, ele pegava a papeleta, o encarregado botava as observações, bom militar, excelente militar, solicito atender, está precisando devido aos comprovantes médicos, colocava a parte dele ali. Ele ia à audiência com o encarregado do CIC, do Centro de Informação de Combate. Ali o encarregado colocava também o seu parecer. Dali ele saía e ia... Olha a faxina, hein? Uma papeleta. Ele ia ao chefe de departamento. Também de igual forma colocava. 11 horas ele tinha que estar na porta do camarote do imediato, a papeleta entregue na mão do ordenança dele, para levar a ele, e aí sim ele entrava para a audiência, para explicar tudo que ele já tinha explicado anteriormente para os demais, e receber o sim ou o não. Agora imagine o militar levar uma manhã inteira correndo atrás dessa papeleta, e no final das contas receber um não, hein? E aí o militar, a papeleta entrava na frente, o imediato olhava a papeleta, e depois dizia, pode entrar. Aí o militar entrava. Na etapa desse militar, quando o imediato olhou a papeleta e viu aquilo tudo escrito, já gritou, entra sabendo que se entrar, são 10 dias. Tu entendeu não? Você é um anjo. Entra já sabendo que é 10 dias. E aí o militar, desesperado, deixa ele me pagar. O militar desesperado entrou. E tomou posição de sentido. Militar, número tal, falou o nome de guerra, permissão para entrar e respondeu audiência, senhor. Entra! Ele entrou. Na época era o almirante, capitão de fragata, Asclepíades José Golmerauer dos Santos. Maria. E ele, Birajara, ele chegou, não olhou a pauta do que era. Ele foi direto no assunto. 10º militar chega atrasado, conceito 3, tendência a receber conceito 2. Chefe de departamento, 10º militar, solicita atender a reivindicação do encarregado e não ceder. Horrível militar, estou doido para desembarcar ele. Aí o homem, isso aqui não é um militar, isso aqui é um marginal. Ele levantou a cabeça. Quando ele levantou a cabeça, falou, não, eu não mandei chamar você não. É o cara aqui da papeleta. O que você está fazendo aqui, rapaz? Porque o militar que estava ali era o cantor do conjunto que tocava de graça para o navio e alegrava os oficiais e a guarnição em viagem no porto. E os oficiais não gostavam que na marinha houvesse um cantor. Acredita nisso? Acredito. E aí, estou terminando. E aí, o que aconteceu para mim terminar as coisas? O militar falou, não, senhor, esse militar aí sou eu. E aí, Asclepíades virou-se para ele e falou para ele, não, isso aqui não é você, porque eu conheço você. Eu sei quem é você. Esse aqui é o que o oficial de divisão não gosta. E eu sei que ele não gosta de você porque você é cantor. Você tem o que ele não tem, dom para cantar. Qual é o seu problema? Preciso de 200 cruzeiros para comprar remédio antiabortivo. Autorizo em caráter excepcional. Senhor, se o senhor me permite, o senhor poderia me dar uma papeleta de licença para mim poder sair o mais rápido possível? Porque se eu for esperar tocar, para mim poder sair de licenciado, o Banco do Brasil fecha 3h30. Eu vou ter que andar isso tudo até lá na 1º de março e não vou conseguir sacar esse dinheiro hoje. E ela depende desse dinheiro. Dispensado 3 dias para resolver assunto de família. Foi
um caso inédito. Mas eu vivi e vi isso acontecer. Para vocês terem uma ideia da necessidade que realmente urge de isso aqui continuar acontecendo, porque se não for através da nossa resiliência e do nosso esforço de estarmos trazendo a realidade, vamos continuar vendo discrepância como a Sérgio, que está sentado ali naquele banco, que foi jogado pela porta fora, como se fosse reputado por nada. Vamos ver o quadro especial morrendo. E com isso vai morrer também daqui a pouco o CPA, o Corpo de Praças Armadas. E daqui a pouco vai ser com os fuzileiros navais, porque estão trocando experiência e dedicação de vida por temporários de 8 anos, descartáveis, como se fossem celular. Eu agradeço a minha rica oportunidade, que Deus abençoe em nome de Jesus. Veterano Paulo Santos, eu passo suas mãos aqui, singelo certificado, mas muito importante para nós a sua palestra, tá? Que Deus o abençoe ricamente, que o senhor possa desfrutar ainda muito tempo nesse trabalho, tá? Apesar de tudo, continuo e continuarei dando meu sangue pela Marinha de Guerra e pelos militares, porque eles não têm culpa. Muito bem. O sistema é que, infelizmente, é falho. Mas o valor dos homens, esse, se sobrepõe a toda e qualquer iniciativa contrária de antipatriotas. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado. Amém. Bravo, Zulu.